Eu sou o professor Fernando Tassoni e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a Deep Web. Eu acho que é um assunto envolto em curiosidades, mistificações, então eu vou tentar elucidar para vocês algumas questões relacionadas com a internet profunda. Para a gente iniciar, turma, o importante é a gente trazer alguns conceitos. Então veja, é impossível a gente falar sobre a Deep Web sem que a gente compreenda, por exemplo, o que é um indexador. Então, para a gente começar a entender essas questões, primeiro nós vamos definir de maneira bem resumida, né, qual é o significado das palavras indexar e índice. Vamos lá? Pessoal, indexar significa colocar algo em um índice. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, o que é um índice, né? Pessoal, imagine um livro. A maioria dos livros contém um índice, né? Um índice cuja finalidade é mostrar, é indicar, revelar algo, ou seja, o índice é uma lista de elementos, né? De assuntos, de temas, e que segue uma ordem pré-estabelecida, né? Então, se a gente usar esse conceito de índice aplicado na web, o que significa indexar um site? Ou site indexado, né? Indexar, galera, significa fornecer explicações. Ou seja, todas as informações necessárias sobre o site para um mecanismo de buscas. Ou seja, um site indexado, ele é registrado, seja no Google, no Yahoo, no Bing e em outras ferramentas de busca também, né? E esse registro é indispensável. Por quê? Porque sem esse registro, esse site fica invisível para os navegadores convencionais de internet. Então, é indispensável para que esse site seja visível pelos navegadores de internet, né, convencionais, como eu falei, seja o Google, o Edge, Opera, Safari ou Mozilla, a indexação. Posto isso, então, vamos avançar. Pessoal, provavelmente vocês já ouviram falar sobre diversos termos, como Deep Web, Dark Web. Será que existe alguma diferença entre eles? Às vezes, as pessoas usam os termos Deep Web, Dark Web como se fossem sinônimos, mas esses dois termos não são iguais, tá? E, pasmem, vocês provavelmente já acessaram ou acessam a Deep Web regularmente, mesmo sem perceber, tá? Essa é uma prática comum, como a gente vai ver agora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês logarem, por exemplo, no site de um plano de saúde, para verificar, sei lá, exames de resultados médicos, por exemplo, esses dados, eles vão trafegar pela Deep Web. Por quê? Para que apenas você e o seu médico tenham acesso a esse conteúdo. Então, de novo, a Deep Web, pessoal, é uma parte grande da rede. É uma parte grande da rede que não é indexada. E por isso esse conteúdo ficou oculto do grande público, vamos chamar assim, né? Agora, o conteúdo da Dark Web, ele é invisibilizado de maneira proposital, né? Porque na Dark Web circula tudo quanto é tipo de conteúdo sensível, inclusive material relacionado com crimes de exploração. Então, os usuários, eles aproveitam, né? Eles usam a desindexação para que esses materiais permaneçam praticamente rastreáveis, né? Então, pessoal, vou fazer de novo a pergunta inicial. O que é Deep Web? Esse termo Deep Web, ele foi criado no ano de 2001 por um pesquisador chamado Michael Bergman, e o Bergman desenvolveu esse conceito para descrever os conteúdos que não aparecem ou que não apareciam, né, naquela época em mecanismos de busca, como o Bing ou o Google. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, na Deep Web estão os bancos de dados das agências espaciais, tá? Processos em tramitação, né, processos legais que estão correndo em tribunais, documentos do governo,
e uma série de outros conteúdos, né? Ou seja, conteúdos que não estão disponíveis, que a gente não consegue encontrar numa busca convencional. Bom, para finalizar essa introdução, eu quero que vocês respondam aí do lar de vocês, onde vocês estiverem, né? Responda a seguinte questão: o que é que existe de fato na Deep Web? A resposta é relativamente simples, pessoal. O que existe na Deep Web? Circulação de todo tipo de informação. Então, veja, desde produtos digitais como livros, filmes, músicas, até lojas virtuais vendendo drogas ilícitas, armas, etc., né? Então, um conteúdo vastíssimo de informação circulando em uma camada da rede onde esses navegadores convencionais não conseguem chegar, eles não atingem, justamente porque não há registro desses sites, não há indexação, tá? Pessoal, quem pode acessar a Deep Web? Essa é uma pergunta muito corrente, muito corriqueira, né? Muitas pessoas me perguntam: Fernando, quem consegue acessar a Deep Web? Pessoal, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Claro, você precisa instalar alguns softwares específicos, né, no computador para que a Deep Web se torne acessível por meio desses programas, né? Então, existem vários browsers disponíveis para download na rede, mas provavelmente o mais conhecido, o mais usado, até porque se trata de um software aberto, né, de conteúdo livre, é um navegador chamado Tor. Tor é uma sigla, tá, gente? É uma abreviação de The Union Reuter, né? Ou, em português, mais ou menos o roteador cebola, perdoem meu inglês, né? Justamente porque esse Tor, esse navegador, ele executa um sistema de roteamento por camadas, como se fosse uma cebola mesmo, né? Um trocadilho bem ruim, aliás. Notem que na Deep Web, nem todos os conteúdos são fáceis, né, de serem encontrados. Até porque existem alguns sites que só liberam acesso para usuários que são autenticados. Muitos deles exigem convites, cadastros, e algumas páginas só ficam acessíveis para usuários veteranos, por exemplo, né? Uma outra questão que eu acho que é muito recorrente, que as pessoas têm muita curiosidade em saber, né? Quais são os riscos de acessar a Deep Web? Muita gente tem medo da Deep Web, né? Parece que é um ambiente proibido, é quase que uma terra de ninguém, né? Pessoal, por incrível que pareça, se a gente analisar, observar do ponto de vista técnico, os sites da Deep Web, eles são até mais simples do que os sites da internet que a gente chama de superficial, né, da survey internet. E por que essa navegação ela é tão simplificada? Porque a maioria dos usuários da Deep Web, eles preferem navegar com o maior número possível de recursos desabilitados. Tanto para acelerar o acesso, né, como também para reduzir o risco de rastreamento, né, pessoal? Então, na Deep Web, o risco assim, de uma contaminação por vírus, por malwares, é relativamente baixo. Agora, isso não significa que todo o conteúdo disponível lá seja seguro. Muito pelo contrário. Eu acho que na Deep Web todo cuidado é pouco. Até porque existe muita informação adulterada, muita tentativa de fraude. Então, para usuários que são pouco habituados com esse ambiente virtual, eu recomendo muita cautela, tá? Muita cautela. De todo modo, eu não quero demonizar a Deep Web. E por isso eu relembro a vocês que existe muito conteúdo sensível, inclusive conteúdo criminoso, circulando pela internet regular também. E que muitas vezes esses conteúdos são acessados, inclusive por crianças, que acabam navegando sem monitoramento de pais, de responsáveis. Então, o problema em si não é a Deep Web. O problema é a maneira com que os usuários usam a Deep Web. Vocês conseguem perceber a diferença disso, né? Uma outra questão também que desperta muita curiosidade, eu ouço muitos questionamentos com relação a isso. Existe alguma regulamentação na Deep Web? Não, né, pessoal? O objetivo dessas redes é justamente assegurar o anonimato.
E para isso, os usuários, os conteúdos dessas redes, eles não são regulamentados. Agora, como o acesso à Deep Web ele ocorre por meio da internet, é bem possível em alguns casos, em alguns casos muito pontuais, tá, pessoal? Obter algumas informações sobre os usuários. Agora, isso é bem difícil. Eu acho que só as grandes agências de inteligência do mundo é que dispõem dos meios, né, para fazer esse tipo de rastreio. Pessoal, provavelmente hoje, o país com o maior número de usuários, ou seja, o país que mais usa a Deep Web é a Rússia. Né? Os russos eles são responsáveis por aproximadamente 20% do tráfego de dados na internet profunda. Né? Eu acho que em segundo lugar está o Irã, depois Turquia, Estados Unidos e Índia. Tá? Mas os russos hoje, eles dominam esse ambiente, tanto na Deep Web quanto também na Dark Web. Né? Bom, como é que esses indivíduos conseguem permanecer anônimos? Ou seja, como é que acontece o anonimato na Deep Web? Pessoal, essas redes de anonimato, elas têm por característica estabelecer algumas camadas de protocolos, né? Então, são essas camadas de protocolos que impedem o reconhecimento dos usuários. Isso faz também com que esses sites eles não sejam interligados. Então, eles se tornam, de certo modo, incomunicáveis entre si. Né? Funciona mais ou menos assim, ó. Antes que o usuário ele se conecte ao destino final dele, né, ao site ou ao conteúdo que ele procura, o próprio sistema estabelece uma série de conexões com outros participantes. E com isso, outros participantes da rede, né? Qualquer visita ou acesso fica em nome desses usuários e não do verdadeiro internauta. E aí, turma, dessa forma, nem o endereço de IP dos usuários fica rastreável. E vocês sabem que sem endereço de IP, você não consegue maiores informações, né? Uma outra questão que causa muita dúvida, né, pessoal, é relacionada ao tamanho da Deep Web. Eu quero compartilhar com vocês aqui um arquivozinho, que é um arquivo de imagem, né? E ele mostra justamente Espera lá, pessoal. Ele mostra justamente o tamanho da Deep Web. Aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, galerinha. Agora eu falei survey, internet, na verdade é surface, né? Enfim, pessoal. Galera, vejam. Esse exemplo do iceberg, ele é provavelmente o exemplo mais eficiente para a gente entender o modus operandi da internet. Então, veja, pensem nesse iceberg como se fosse a rede em geral, como se fosse a internet em geral. Essa ponta que está acima da superfície, ou seja, a internet superficial, é a internet que a gente consegue acessar, seja através do Google Chrome, através do Mozilla, do Safari, do Opera, do Edge, etc. Essa internet superficial, pessoal, ela equivale a mais ou menos 4% de todo o tráfego de dados na rede. Ou seja, 96% da internet ela se encontra nessa internet profunda, ou seja, na Deep Web e também na Dark Web. Então, eu acho que usando esse exemplo, usando essa imagem, vocês conseguem ter uma dimensão de o quão pequeno é o acesso que nós temos à internet superficial e o quão imenso são os conteúdos disponíveis na Dark Web e também na Deep Web, né? Eu acho que essa imagem ela é, nesse sentido, bem eficiente para a gente conseguir entender, né, de fato, o tamanho dessa... E o alcance, né, pessoal? Não só o tamanho e alcance da Deep Web. Vou tomar uma aguinha, tá, gente? Porque a garganta agora de manhã... Como eu tinha falado para vocês, então. Qual é o tamanho da Deep Web, pessoal?
embora eu tenha apresentado para vocês ali um desenho representativo, entre os pesquisadores não existe um consenso sobre essa questão, né? Algumas agências afirmam que a maior parte da web, alguns pesquisadores dizem que em torno de 90% até 96%, mais ou menos, estão na Deep Web. Agora, é muito difícil verificar esses números, né? Bom, se a gente considerar que só essa parte, só a parte que fica anônima de fato, né? Os próprios desenvolvedores do navegador Tor, eles fizeram um levantamento em 2015 e eles estimaram, em 2015, tá, gente? Eles estimaram que o tráfego de dados na rede, na internet profunda, óbvio, ela somava um volume de mais ou menos 150 terabytes por mês. Só para a gente conseguir estabelecer uma comparação, pessoal, a internet regular, que tem quase 1,7 bilhão de sites, esse tráfego é equivalente a mais ou menos 7,5 milhões de terabytes por mês. Só para vocês terem noção da diferença, da grandeza envolvendo esses números, né? Enquanto a Deep Web está movimentando aí mais ou menos 150 tera por mês, a internet convencional movimenta em torno de 7,5 milhões de tera por mês em 2015, tá? Mas dá para a gente ter um comparativo da diferença de fluxo de dados transitando pela Deep Web e pela internet superior, né? Pela internet convencional. Pessoal, é possível a gente rastrear ou a gente monitorar a Deep Web? Também é uma outra questão que é muito recorrente, galerinha. Pessoal, veja, rastrear acessos na Deep Web é muito, mas é muito difícil. Até porque, como eu já expliquei para vocês, isso é uma característica. Essas redes elas foram desenvolvidas justamente com a finalidade de evitar rastreamento, né? Mas vejam, o FBI, por exemplo, já utilizou alguns códigos para se infiltrar nos computadores de visitantes, né? Visitantes de sites que atuam de maneira ilícita. E o FBI conseguiu identificá-los. Foi assim, por exemplo, que o FBI conseguiu prender o dono daquela famosa loja, vocês já devem ter ouvido falar da Silk Road, né? Era um sujeito chamado Ross Ulbricht. Essa Silk Road, para quem não conhece ou para quem não lembra, ela era uma loja virtual que operava a partir da Deep Web, né? E que era considerada, pessoal, como se fosse a Amazon das drogas, vamos falar assim, né? A inteligência dos Estados Unidos conseguiu chegar até o cabeça dessa operação. Agora, isso só foi possível porque um agente infiltrado se passou por um comprador. E aí ele conseguiu enganar o Ross Ulbricht. Então, veja, mesmo para o FBI, rastrear as informações de maneira puramente digital na Deep Web é muito raro. Muito raro. Galera, para finalizar, então, entendam que a Deep Web não é necessariamente ruim. A Deep Web é um espaço, né? E é um espaço que ajuda, inclusive, a proteger o sigilo de milhões de pessoas a partir desse acordo de segurança. Agora, essa garantia de privacidade, ela acaba atraindo criminosos. Ela acaba encorajando a ação de fóruns, de comunidades, né, que veiculam conteúdos de ódio, que incentivam a prática de crimes, enfim. Agora, em geral, esses espaços eles estão na dark web, né? Ou na internet mais profunda, mais obscura. Eu acho que provavelmente todos vocês se lembram daquele escândalo envolvendo um ex-agente da CIA, um americano que se chama, né, Edward Snowden. Ele era um ex-agente da inteligência americana e ele era um ex-agente também da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional. Por que o caso do Snowden ficou muito conhecido? O Snowden, ele usou a dark web, ou seja, a parte mais profunda da internet, para vazar centenas de milhares de documentos sobre o governo americano. E esses documentos eles revelaram monitoramento ilegal, gravações irregulares, né, de chamadas telefônicas, inclusive no Brasil. Gente, só para vocês terem a dimensão desse escândalo. O jornalista que publicou as denúncias feitas pelo Edward Snowden foi um americano, né, que
mora no Brasil, inclusive ele é casado com um deputado, com o Davi Miranda. Esse jornalista, pessoal, ele se chama Glenn Greenwald. Por conta desse conjunto de reportagens, ele ganhou um prêmio Pulitzer de jornalismo. Pessoal, o Pulitzer ele seria equivalente ao Oscar, ao prêmio Nobel, né? Enfim, é a maior premiação jornalística do mundo. Bom, eu acho que basicamente é isso, turma. Eu espero sinceramente que vocês tenham conseguido entender, mesmo que de maneira superficial, o que é a internet profunda, o que é a Deep Web, quais são os conteúdos, as vantagens, os problemas, né, de navegar por um ambiente que é completamente desregulamentado, vamos dizer assim, né? Pessoal, relembrando que eu estou à disposição de todos vocês. Então, por favor, façam suas críticas, suas sugestões, entrem em contato para tirar dúvidas, enfim. Se vocês precisarem de mim, vocês já sabem. É só chamar. Galera, grande abraço para todos vocês. Aproveitem o dia de hoje, porque vocês vão receber muito conteúdo relacionado com conhecimento bacana. Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.